Olá, você que me assiste, aqui é o canal do Maguinho Chase. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para nossa série de Speedrun aqui no canal, onde estamos tentando chegar nos 1200 de rating. Vamos para a nossa partida de hoje. A última partida que tivemos, se você não assistiu, assiste lá, foi muito emocionante. Vamos jogar a nossa querida defesa siciliana. Jogar a defesa que mais aparece aqui no canal, mais faz parte do meu repertório de aberturas. E ele veio com a variante Alapim. Essa é a anti-siciliana mais famosa que existe. Que a ideia é que ele vai jogar o peão do centro. E aí a gente vai trocar. E aí o peão do bispo da dama vai virar um peão central. E a gente vai jogar pela coluna C. Vai abrir totalmente a coluna C. E vamos brigar pela coluna C no decorrer do jogo. Certo? Então a ideia é que ele venha aqui com D4 para a gente trocar os peões. Essa é a variante Alapim da a anti-siciliana Alapim. Nosso adversário jogou como esperado. Ele toma aqui. E aí, detalhe, vai ficar esses meus peões controlando aqui o centro. E o dele também. Certo? Então a gente vai fazer essa briga central aqui que já está acontecendo. Em algum momento um dos dois vai avançar esses peões, certo? Mas por enquanto vamos só seguir desenvolvendo. Jogar aqui para impedir qualquer cheque e qualquer pulo do cavalo. Vamos seguir desenvolvendo aqui o cavalo. A ideia é tirar o bispo, tirar o cavalo e fazer o roque, certo? E jogar a dama para cá também para começar a brigar pela coluna mais para frente, mas vamos seguir com o nosso desenvolvimento. Seguir desenvolvendo. E aí, é isso que faz as pessoas gostarem muito da Alapim. É que é muito simples o jeito de jogar com a Alapim. Você abre a coluna C e ambos saem desenvolvendo as peças naturalmente, certo? Sai desenvolvendo as peças e é isso. Os peões já estão no centro. É muito fácil sair da teoria na anti-siciliana Lapim. Então, se você tem dificuldade de enfrentar a siciliana, é uma anti-siciliana que eu recomendo, sim. Vou jogar aqui com ideias de trazer o bispo. E esse lance limita bastante o cavalo dele, certo? O cavalo dele está totalmente limitado aqui no centro. O bispo também não está saindo para lugar nenhum. E eu ganho tempos aqui para desenvolver o bispo e trazer a torre e a dama para cá, para a coluna C, para a gente começar a brigar pela coluna C. Que é a única coluna aberta. A única coluna aberta é a coluna C. Vamos aguardar o lance do nosso adversário. Meu plano é atacar para a coluna C. Pronto, ele avançou aqui, né? Eu tenho duas opções. Eu posso abrir o jogo. Posso abrir aqui. Ou fechar. Se eu jogar aqui, eu vou estar isolando meu peão de D e eu não quero jogar com o peão isolado. Então eu vou fechar. E fechando aqui, a gente limita o outro cavalo dele também, certo? E o bispo dele agora é um bispo muito mal, né? Muito mal. E aqui ele acaba de entregar uma peça. Aqui ele foi desenvolver o bispo, desenvolveu para uma casa onde tá entregando uma peça. Agora a gente tá com uma peça inteira a mais. A gente tá com uma peça inteira. Minha ideia aqui é só voltar o bispo, caso ele não capture, certo? Mas ele capturou, tá tranquilo também. A gente se mantém com a peça, simplificou o jogo. A ideia era... Por que eu ia voltar o bispo? Porque a ideia é que eu quero desenvolver meu cavalo, mas se eu desenvolvo para cá ou para cá, ele vai estar cobrindo a defesa do bispo, né? Quem está defendendo o bispo é a dama. Então minha ideia é voltar o bispo para desenvolver o cavalo. Mas aí como ele trocou, foi melhor ainda. Simplificou o jogo, não atrasou os nossos tempos. Agora a ideia é conectar as torres, fazer um rock aqui para conectar as torres e jogar pela coluna C.
Primeiro eu vou trazer aqui para a coluna aberta, botar logo uma torre na coluna aberta. Que a ideia é que se ele jogar a torre dele lá, a gente já consegue brigar pela casa de C1. Acho que dá para avançar aqui, né, e fechar. Dá para tomar também. Revende torre, provavelmente. Mas eu tô me atraindo mais pelo avanço, porque aqui eu consigo limitar mais ainda, né? Tem essa possibilidade. E se ele avançar aqui, esse peão não faz nada aqui também, não. Até porque eu não tenho ideia de jogar o cavalo pra cá, eu tenho ideia de jogar o cavalo aqui. Esse peão vai ficar aí. O ruim é que o nosso peão realmente tá mais fraco, aquele peão avançado ali, né? É um problema aí. Mas não é um problema tão grande não, visto que aí tá com a vantagem, né? Vamos só conectar as torres, fazendo um rock. Protegendo nosso rei. Ele tem que vir atrás do peão, né? Mas aí, ó. Ele não tem tempo de capturar esse peão. Porque ele tá levando esse duplo aqui. Se ele captura, ele tá perdendo o bispo de graça. Aí tem que voltar realmente. Aí aqui eu vou trocar. E a ideia é que essa casa fraca aqui, essa casa de C5, né? Que é o tipo onde tava o peão da Siciliana, né? O peão que a gente trocou e tal. Trocou pelo peão de D, beleza. Vira uma casa fraca, quando eu consigo botar uma peça, eu vou colocar minha torre aqui, com ideia de dobrar. Se ele vier com alguma torre lá embaixo, a gente tá ganhando a torre. Por conta da dama. Então ele não pode jogar uma torre lá embaixo. E aí vai dar tempo de a gente dobrar. Aí tá perdendo a torre. Aqui ele perde uma torre inteira e acabou o jogo, Um jogo de 20 lances, onde foi interessante. Foi interessante, apesar de ser uma partida de 20 lances, foi muito interessante, porque mostrou como a gente joga a Lapin, né? Quais os planos, e aí a ideia, né, de controlar a coluna C. Eu venho falando isso desde o momento que ele jogou a Lapin, eu disse que a coluna C ia se abrir, a gente ia brigar pela coluna C, e mostrou como é que a gente dominou a coluna, né? Então, assim, foi uma partida de 20 lances, mas uma partida muito instrutiva, falando sobre domínio de colunas com a torre. Então, aqui eu mantive o jogo fechado, na ideia de que, não, a gente não vai abrir duas colunas, que se a gente jogar aqui, a gente tá abrindo a coluna de E também, e aí é duas colunas para brigar, e eu não quero essas complicações. Acabou que ele entregou uma peça que a gente ficou fácil de jogar, depois com uma peça a mais. E a coluna C todinha para nós. Aqui, depois que eu joguei, não é um erro grave, certo? Dá para continuar jogando, tranquilo. E inclusive venceu a partida, né? A dama tá aqui, a gente conseguiu vencer a partida lá em C1. Mas eu acho que foi um pouquinho um erro estratégico meu de manter a dama aqui. Eu acho que eu poderia ter manobrado a dama para cá para brigar melhor por essa coluna, né? Mas não foi nada grave não. A gente também desenvolveu uma peça, preparou o rock e aí a gente consegue dobrar as torres aqui, que era o que a gente pretendia fazer, né? Aí se eu conseguisse dobrar as torres na coluna C, com a dama em G5 virando ali em C1, dava muito certo também. Então não foi um erro grave, só tô achando que na hora que eu joguei o cavalo, eu senti falta de eu manobrar a dama para C7, né? Mas tranquilo, aqui deu certo também, deu muito certo inclusive, então tá de boa. O desenvolvimento do cavalo deu certo, a gente trouxe a torre para começar a brigar pela coluna. Aqui a gente avançou o peão. Podia ter tomado, viu, pessoal? Não tem problema nenhum. Aqui não ia ter problema nenhum mesmo, não. Dava pra ter tomado. Mas aí eu fiquei com meu receio, por quê? Meio receoso, porque vai ter muita peça mirando nesse peão aqui. E aí a chance desse peão cair é possível, sabe? Eu não queria mexer a torre de novo, sendo que eu quero brigar pela coluna 6, sabe? Então eu preferi avançar, mas era possível tomar aqui também. Eu avancei, conectei as torres e aqui a gente já conseguiu simplificar melhor ainda, né? E outra,
Aqui não tinha tempo de vir atrás do espião, não. Tipo assim, ele tinha, mas aí eu ia dobrar e eu nem ia me preocupar com ele perder esse tempo. Ele ia perder muito tempo tendo que capturar esse espião. E aí a gente conseguiria ficar com peças fortes mirando lá em C1. E a única coluna aberta a gente já conseguiu dominar, né? Se a gente conseguiu se dobrar. Então, quando eu joguei a torre aqui era na ideia de dobrar. Ele tentou brigar, mas aí ele brigou muito tarde, né? Um lance aqui era tentar voltar a dama. Que aí eu dobro aqui, apesar de estar muito forte aqui, eu consegui dominar a coluna já, e aqui estrategicamente eu já estou bem melhor, a minha posição. Ele não ia levar mate da gaveta aqui, certo? Ele tem muita defesa aqui na fileira um, mas a coluna C é o grande tema da partida, né? A gente dominou a coluna C, a gente tava com ideia de dobrar, mas nem precisou dobrar, né? Ele entregou uma torre aqui e acabou o jogo. Então, é isso. Se você aprendeu alguma coisa importante nessa partida, fico bastante feliz, então peço que você deixe o like, se inscreve no canal. Eu recomendo você jogar a Alapim, certo? Então, que você enfrentar a Siciliana é uma boa maneira de jogar contra a Siciliana, é jogar a Alapim, certo? Esse peão de C3, com ideia de jogar em D4 logo em seguida. Então, é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!